nós vamos fazer um programa especial para você. E é por isso que eu tenho aqui comigo duas garotas muito especiais, a Esther e a Elisa. Olá, eu sou a Esther. Oi, eu sou a Elisa. Então, você deve estar curioso, né? Mas a questão é que nós fizemos, no mês de outubro, alguns programas muito oportunos sobre a igreja e esse cenário político e espiritual no Brasil. E hoje nós gostaríamos de compartilhar os momentos mais relevantes de cada um destes programas. E para começar, nós vamos mostrar um pouco sobre aquilo que nós falamos no tema Veja Coisas Maiores. Bem, o nosso tema hoje é Veja Coisas Maiores. Olha que tremendo. Nós vamos falar desse assunto porque realmente nós cremos que é isso que Deus tem para você, para a sua vida e para cada área da sua vida, ok? Então eu gostaria de compartilhar e trazer esse tema aqui, apresentando para você de uma maneira mais ampla, para que você possa já compreender e conectar conosco aqui nesse espírito, amém? O que significa ver coisas maiores? Bem, tem uma frase muito conhecida que diz assim: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Sem dúvida, isso é muito explorado pela publicidade em geral, que usam imagens para vender produtos. Porém, isso não é novo. A Bíblia já afirma isso há muito tempo, pois há milhares de anos, Salomão escreveu no livro de Provérbios assim: porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Imaginar em sua alma é o mesmo que ver a si mesmo, através de imagens na sua mente ou no seu coração. Imaginar é pensar algo sobre si mesmo. Deus mesmo planejou que fosse assim, porque Deus usa imagens para nos levar a coisas grandes. Antes de Deus realizar algo na sua vida, Ele gera uma imagem no seu coração. Foi assim com Abraão, por exemplo, o homem que Deus chamou para gerar um povo com uma linhagem. Deus deu a Abraão uma imagem para que ele pudesse ver o que Deus tinha planejado para ele. Em Gênesis 15, 5, registra exatamente esse momento. Diz assim: então o Senhor levou Abrão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se puder, pois será esse o número dos seus descendentes. Veja, a Bíblia, na verdade, ela está cheia de imagens boas a seu respeito, porque Deus quer que você se veja como Deus o vê. Deus quer que você fale aquilo que Deus diz que você é. Isso se aplica em tudo na sua vida, na sua família, na vida da igreja e também em relação à sua nação. Mesmo que, às vezes, à sua volta, as circunstâncias estejam difíceis e parece que as coisas não vão dar certo. Veja coisas maiores, em linha com o que a Bíblia diz, porque essas imagens, elas produzem realidade. Eu queria falar sobre essa questão aqui em relação à nossa nação, porque isso é muito importante. Vamos ampliar aqui um pouquinho, sair um pouquinho do pessoal. Certo. Eu creio realmente que você tem que ter imagens, né, boas na sua vida, como pessoa, como filho de Deus, como marido, como esposa, não é isso, Marília? Sim. Como profissional, mas também como cidadão. Por que Amém. não como Isso. cidadão? Isso. Vamos mudar as nossas palavras em relação à nossa nação, Amém. em relação ao Brasil. Como que nós podemos criar uma imagem de fé em relação à nossa nação, Valéria? Todas as vezes que eu olho para o Brasil, já tem um tempo, a imagem vem em mim um celeiro farto. Amém. Amém. Um celeiro farto. Isso me Amém. remete à palavra de Deus, é pão. Isso me remete a pão. Pão é alimento. Então, eu creio que o Brasil vai ser o celeiro do mundo. Ele já é, né, considerado. É considerado, mas assim, essa produtividade do Brasil, isso não é por acaso.
Eu penso que a bênção que Deus tem derramado no nosso solo, literal, o nosso solo tem sido abençoado. Você sabe que várias técnicas e práticas que outras nações já tentaram desenvolver, inclusive a própria que está hoje na guerra, que ela já tentou. A Ucrânia? A Ucrânia tinha um método de um grão que estava sendo desenvolvido e que eles tiveram uma produtividade boa. Mas quando aplicou esse método aqui no Brasil, sabe o que aconteceu? Explodiu. Coisa que sempre se fala, a gente ouve em Israel, porque Israel é um país muito pequeno, mas é um país de primeiro mundo, muito próspero, né, bem sucedido e muito mais rico, né, assim, Sim. em termos econômicos, em outras áreas também do que o Brasil. E o país todo é do tamanho do estado do Sergipe. E 60% do país é deserto. E, no entanto, eles têm uma autoprodutividade. Exato. Então, eles sempre falam, nossa, vocês são abençoados, porque vocês têm um solo fértil. Isso é verdade. Agora, nós precisamos também falar bem como as outras pessoas também falam, né? Isso. Recentemente, alguém comentou a respeito de uma bandeira, a bandeira do Brasil, que eu coloquei na sacada da minha casa, e alguém passou e perguntou, vocês são desse povo aí da bandeira? Quer dizer, ao se referir à bandeira do Brasil, já se referiu de uma maneira negativa. Quer dizer, é uma imagem nacional. Em vez de nós olharmos com bons olhos, agora, de alguns anos para cá, de uns tempos para cá, passou-se a olhar de uma maneira pejorativa. Agora, como manter uma imagem positiva sobre o Brasil quando o cenário à nossa volta é de incertezas? Será que é a mesma coisa que nós falamos em relação à nossa vida? Sim, o princípio espiritual é o mesmo, né? Porque tirar os olhos do natural, tirar os olhos do que falam de pesquisas, isso tudo é você também aplicar para toda a sua vida. Agora, falando do Brasil, olha, a Bíblia fala muitas promessas sobre as nações. E lá, por exemplo, no Salmo 46:10, está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Eu creio que o Senhor já foi no passado, e será exaltado no Brasil. Agora, o que precisa? Precisa você ter olhos de fé, tirar os olhos do natural e colocar os olhos no Senhor. Colocar os olhos nas promessas e na palavra de Deus. É verdade. Não é verdade? A pastora Valéria está falando de celeiro. No natural, do grão, né? Soja, o quanto o Brasil exporta e o potencial que tem para exportar. Agora, vamos para o espiritual também. O quanto o Senhor já levantou um celeiro espiritual enviando aí pessoas para outros países. Missionários, né, que saem do Brasil. Exatamente, como sementes para abrir igreja. Né? Então, o Brasil ele é enorme, o Brasil é rico e o Brasil ele tem a bênção de Deus. Eu acho que nós não devemos aceitar imagens e nem palavras negativas em relação ao nosso país. Amém. Muitas vezes nós vemos na política pessoas que elas usam o tempo apenas para falar mal dos outros. Apenas para colocar coisas pejorativas, denegrir a imagem de outros. Mas não apresentam e nem falam coisas positivas da nossa nação. Nós temos um país que é próspero, é rico e é abençoado. Porque nós estamos aqui como povo de Deus para abençoar a nossa nação. Amém? Agora, eu creio que da mesma maneira que Deus falou para Israel que ia dar para eles a terra de Canaã, uma terra que manava leite e mel, por que Deus deu essa imagem para eles? Para que eles pudessem ver a fartura, a bênção, e desejar aquela terra, e falar bem da terra. Qual foi o problema de Israel? Eles falaram mal. Exatamente. A Bíblia usa esse termo, que eles difamaram a terra, falaram mal dela. É verdade. E por causa disso, não usufruíram das riquezas que estavam lá. Que não seja essa a nossa experiência no Brasil. Amém. Então, de que maneira, como igreja, nós podemos hoje nos posicionar nesses dias em relação à maneira como a igreja enxerga e age em relação à política? Porque a igreja está aqui hoje para abençoar a nação, para ser voz de Deus à nação.
E como que nós podemos fazer isso de uma maneira prática, Valéria, para que nós possamos ver as promessas de Deus se cumprindo na nossa terra? Pastora, honrando a nossa nação, porque honrar é valorizar. Então, quando eu valorizo a minha nação, quando eu valorizo as riquezas que ela tem, o povo que mora nela, desta maneira, eu estou não só abençoando, mas combatendo. Por exemplo, a senhora falou de um cenário de incertezas. Realmente, quando eu olho para as ameaças de espírito de morte e de escassez, porque nós sabemos que quando você faz opções erradas para eleger os seus representantes, você corre o risco de que ele implante um sistema que promove a escassez e não a fartura. Então, desta maneira, você tem que combater. Você se posiciona votando, você se posiciona orando e você se posiciona combatendo tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus na sua nação. E contra as promessas de Deus, né? Deus tem coisas boas para nós, da nossa nação. Marília. Eu acho que declarando, pastora Márcia, eu gosto muito da palavra geradora de Deus, né? A Bíblia fala lá em Gênesis que no início a terra estava um caos, né? Estava sem forma e vazia. E a Bíblia diz, e Deus disse, haja luz e houve luz, né? Haja firmamento. Tudo que há na terra foi gerado por uma palavra. Então, abra sua boca para profetizar, abra sua boca para abençoar e fecha a sua boca para fazer comentários negativos, como nós falamos aqui. Então, eu acho que esse poder gerador, sabe, pastor Márcio, profético, Amém. E precisa ter, principalmente no nosso meio, no povo de Deus. Nós temos a promessa, nós temos um Deus que cumpre as suas promessas. Então, abre sua boca e profetiza sobre o Brasil. Bem, a Esther está comigo aqui hoje porque ela está representando as crianças no Brasil. Porque no tema sobre o cenário político e espiritual do Brasil, nós falamos sobre as crianças. A ênfase neste programa foi a necessidade da igreja discernir espiritualmente esse momento político e inédito no Brasil. Então vamos ouvir o que foi compartilhado neste dia? Bem, hoje o nosso tema é o cenário político e espiritual no Brasil. Algo muito importante para que a gente possa compartilhar. E eu gostaria já de começar aqui compartilhando um texto em que a gente descreve este cenário, para que você possa enxergar, talvez de um ponto de vista diferente que você ainda não enxergou. Bem, o cenário atual no Brasil uniu os aspectos político e espiritual, porque nunca a igreja cristã no Brasil se posicionou tanto politicamente como agora. Isso porque questões políticas dependem muito do posicionamento dos cristãos. Isso é uma realidade. Mas será que é só uma questão política? Ou é também espiritual? Ao olharmos o pano de fundo deste cenário, percebemos que algo muito sombrio está acontecendo, sem que a maioria das pessoas perceba. Como formulou certa vez um cientista sobre o mundo com a seguinte ilustração: estamos todos a bordo de um trem que desce a montanha em alta velocidade. O maquinista é desconhecido, mas enquanto isso, a maior parte dos passageiros, a humanidade, encontra-se no último vagão, olhando para trás. A questão hoje é: será que alguns crentes estão na mesma condição desses passageiros, indiferentes ao que acontece à sua volta? Bem, o grande problema é que economia e política são assuntos que geralmente não interessam a maioria dos cidadãos comuns, principalmente os cristãos. Por isso, a maioria está correndo o risco de ficar sentados no último vagão, olhando para trás, sem perceber os fatos e sem discernir o aspecto espiritual. É sobre isso que nós vamos falar hoje, desse aspecto político e espiritual na nossa nação,
o Brasil. Para compartilhar sobre esse tema de hoje, nós estamos aqui, 4 pastoras, né? Pastora Marília, pastora Dalva e também Valéria, para que a gente possa falar sobre esse assunto. E eu quero já começar aqui perguntando para elas a respeito dessa afirmação que nós fizemos aqui hoje. A Igreja Cristã no Brasil, ela realmente nunca se posicionou tanto politicamente como agora? Bom dia, pastora Marília. Bom dia, queridas. Pastor, eu acredito que a igreja está acordando, né? Porque explicitamente nós vemos na mídia e vemos aos nossos olhos aí valores e princípios espirituais sendo completamente negligenciados e anulados, né? E nós cremos que nós estamos aqui para esse tempo, né, para nos posicionar a respeito do que nós cremos, aquilo que Deus tem para nós, para a nossa família e para a nossa nação. Eu creio que esses valores, valores cristãos, né, que nós defendemos e pregamos, porque são bíblicos, eles, na verdade, estão sendo questionados, né? E nós estamos aqui para sustentar, né? Pastora Dalva, o que você acha sobre isso? A igreja está mais politizada? Sim. No bom sentido? Eu creio que a igreja, ela resolveu mostrar quem ela é, pastora. É mesmo? Porque até então, todo mundo ficava assim, eu acho, mas não falo. Em cima do muro? Em cima do muro. Não me posiciono politicamente, não me envolvo em política, mas a igreja agora entendeu que a política, ela está se envolvendo com a igreja, porque ela entra na igreja. Está interferindo, Interferindo dentro daquilo que nós cremos e daquilo que a igreja foi chamada para fazer. A respeito da igreja estar mais politizada, eu acho que, de certa forma, a igreja acordou. Mas eu acho que isso não é tão amplo como a gente gostaria. Eu acho que igrejas mais simples, do ponto de vista tanto financeiro quanto do conhecimento, as igrejas bem mais humildes, elas ainda têm aquele ranço de associar políticos que ajudam ela financeiramente. Sabe aquela questão da lei da sobrevivência? Mas a igreja precisa. Olha, a igreja precisa de Cristo. É verdade. Né? A igreja precisa de se posicionar naquilo que Deus chamou a igreja para ser, a noiva de Cristo. Em contrapartida, sempre tem os políticos que tiram proveito disso, né? Exatamente. Mas essas igrejas mais simples que eu falo para a senhora, porque eu vi exemplos nos jornais recentemente de igrejas do norte ou do nordeste, falam, olha, até eu gostaria de apoiar o político tal, mas, na verdade, eu fiz alianças com aqueles que vão ajudar. Ora, a ajuda e assistência é uma obrigação do Estado. Agora, tem uma questão aqui que, de fato, ela define tudo isso em relação à igreja. É só uma questão política, de opinião, ou é também espiritual? Como que vocês veem isso, Valéria, Marília e Dalva? Pastora, tem um texto aqui que eu achei que é muito pertinente a essa questão que a senhora falou agora a respeito de política, se ela é espiritual ou não. Efésios 5,11 fala, não sejais cúmplices de obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-a. É verdade, Se é muito posicione contra as obras infrutíferas das trevas. As pessoas, às vezes, elas aceitam com muita facilidade e acham que tudo é normal, né? Está acontecendo. Né? Na época, quando Jesus foi julgado, aquele governante que estava julgando Jesus, ele lavou as mãos. Ele mandou buscar uma água, né? Vamos lavar as mãos aqui, que não tem nada com isso. Um símbolo de omissão, né? Omissão. Nós não podemos ser omissos nesse momento. Eu acho que é sério também a passividade, pastora Márcia, que uma coisa é você ter os seus olhos abertos, outra coisa é você se posicionar. Então, às vezes, as pessoas até entendem, até concordam, mas não se posicionam, né? Então, eu acho que nós estamos aqui na Terra para ser luz, a Bíblia fala sobre isso, né? E nós estamos aqui para salgar. Então, à medida que eu entendo essas verdades, eu preciso me posicionar na minha família, né, onde eu estou, porque se eu me posiciono, eu vou ali influenciar aquelas pessoas onde eu estou. Agora, eu queria também que a gente falasse dessa questão aqui, né? Essa degradação moral, porque é verdade. Agora, a igreja, nós não estamos aqui para pregar moralidade para o mundo. Não é isso. Mas nós queremos, sim,
é ter o direito de criar nossos filhos, de instruí-los, não é verdade? E isso está sendo, de uma maneira, aos poucos, né? Um processo gradativo, nos tirar, tem tentado nos tirar. Agora, como que é essa questão, Marília? Como é que a gente vê isso de uma maneira clara? Porque parece que tem algumas pessoas que não estão enxergando bem, né, o quadro. Tem um exemplo muito claro que a gente usa muito da Rana Chaleira, né, pastora É Márcia? verdade. A Rana Chaleira. A Rana Chaleira. O que é isso? Se você jogar uma água quente numa rã, ela vai pular. Mas se você colocar ela ali numa panela, numa chaleira, ali na água fria, colocar ali, né, um fogo baixo, depois aumenta o fogo um pouquinho, aquela água vai esquentando, o que vai acontecer? Essa rã vai acostumar com aquela temperatura e ela vai morrer, né, queimada ali, cozida. Sem perceber, Sem né? perceber. Eu acho que é Exato. justamente isso que tem acontecido, pastora Márcia, com muitos crentes. Né? Foram acostumando, foram achando tudo muito normal, foram achando que tudo que está acontecendo é uma coisa que pode acontecer e não se posicionaram. Agora, qual que é o problema disso? O problema disso são as nossas crianças também, porque uma vez que você se posiciona, você fala, não, isso aqui eu não vou assistir, isso aqui está errado. Criança não tem esse senso. Não, ela não precisa tem. ser protegida. Exato. É verdade. E nós estamos aqui para isso. Agora, se não houver alguém, se a igreja não se posicionar por isso, por proteger a criança, quem vai fazer? Porque muitos pais não estão fazendo. Agora, tem uma questão muito séria aqui que eu quero trazer, que é em relação às crianças. Vocês percebem que essas leis que estão sendo propostas, todas elas, no final, chegam na criança? Exatamente. O alvo. Não é? Então, você crê, você pastora, que esse ataque maciço, não só no Brasil, mas no mundo todo, em relação às crianças, tem o alvo de destruir essa geração de crianças? Acho que é o alvo número 1, pastora, de todo projeto desse meio maligno é atingir as crianças. A gente percebe isso não só nas leis que estão sendo propostas, a gente percebe isso na formação da mentalidade. Eles estão formando a mente das crianças, a mente dos pais, para que tudo seja normal. Isso. Eu li uma matéria, certa vez, de uma sexóloga. E a sexóloga dizia o seguinte, ela é ímpia e ela defende todas essas imoralidades. E ela falou que ela fazia muitas coisas imorais, mas que ela sofria. Mas que a próxima geração, que seria formada em 10 anos, a mente dela, ela iria fazer todo tipo de promiscuidade, mas ela não ia ficar acusada. Agora eu estou aqui com a Elisa, porque ela também representa as crianças menores da nossa nação. Sabe por quê? Nós não poderíamos também deixar de mostrar um pouquinho do programa com o tema Por Meio de um Só. O que pode acontecer? Vamos conferir? O tema do nosso programa hoje é Por Meio de um Só. O que pode acontecer? Olha, essa resposta vai realmente surpreender você. Bem, será que um indivíduo pode fazer a diferença? A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que fizeram a diferença, a começar do primeiro homem, Adão, que a Bíblia diz que por meio de um só entrou o pecado no mundo. Mas eu acho que vale a pena lembrar que a história do homem está repleta também de registros sobre como uma única pessoa pôde mudar a realidade de muitos. Como, por exemplo, cientistas que descobriram vacinas, inventores que revolucionaram gerações com suas invenções, exploradores que chegaram onde outros nunca haviam ido, e generais que se tornaram heróis em batalhas, entre muitos outros. Bem, talvez você esteja entre aqueles que pensam assim, que diferença eu posso fazer? Há tantas pessoas que estão fazendo algo importante. Quem precisa de mim? Contudo, você vai se surpreender hoje ao descobrir que por causa de uma pessoa,
coisas extraordinárias podem acontecer. A Bíblia afirma que por causa de um só homem, toda a sua família pôde ser salva. E por causa do testemunho de uma única mulher, toda a cidade de Samaria recebeu e ouviu o evangelho. E por causa de uma alma salva, a festa no céu. Talvez você nunca pensou como uma só pessoa poderia fazer tanta diferença na terra e no céu. Mas todos esses relatos são verdadeiros. Portanto, um indivíduo pode sim fazer a diferença. E essa pessoa, hoje, pode ser você. Isso significa que a sua oração faz diferença. O seu testemunho faz diferença. A sua oferta faz diferença. E o seu voto hoje também faz muita diferença. A única coisa que não faz a diferença é a sua indiferença. Se você quer que uma porta se abra, você precisa bater. Se você quer receber algo, você precisa pedir. E se você quer que o seu país prospere, você precisa votar. Até para ser salvo, você precisa crer. Contudo, muitos preferem se omitir do que se envolver no processo de mudanças, simplesmente se justificando que é apenas uma pessoa. Que diferença isso faz? Bem, uma pessoa que somando a outras podem somar milhões. Como aconteceu nas eleições no Brasil, quando cerca de 30 milhões de pessoas se omitiram em votar, porque não acreditaram que podiam fazer a diferença. Olha, a verdade é que diante de uma necessidade, a pior coisa a se fazer é não fazer nada. Por isso, é preciso acreditar que por meio de um só, Deus pode fazer um milagre. É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje no nosso programa. Por meio de um só, o que pode acontecer? O que você acha, pastora Dalva? Hoje nós temos na mão, pastora Márcia, não só o poder de influenciar maior do que os que vieram antes de nós, mas nós temos também na nossa mão a responsabilidade. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito ímpar no Brasil. E eu queria citar um exemplo de alguém que viveu um momento ímpar também na vida e que foi ponto de decisão, que foi o diplomata Oswaldo Aranha. Sim, ele foi verdade. alguém que decidiu algo que havia profetizado, né? A Bíblia já profetizava que Israel voltaria a existir, e ele foi o voto de Minerva, aquele que definiu que o Estado de Israel voltaria a existir em 1948. Olha só, muito bem lembrado isso, verdade. Dalva, porque isso faz toda a diferença. Agora, eu quero voltar nessa menção aí, porque esse homem foi um instrumento para o cumprimento de da uma palavra. promessa. Exatamente. E de algo que, para nós, é definitivo como um sinal dos últimos tempos. Sim. Agora, essa mentalidade, eu não quero nem falar das pessoas de maneira geral, mas eu gostaria de trazer aqui para o nosso contexto mais cristão. Porque quando a gente fala, a gente acaba mencionando mesmo a Bíblia, essas pessoas e fatos como esse. Mas, de maneira geral, na igreja, pessoas cristãs, elas têm essa mentalidade que a gente comentou aqui, falar, mas que diferença vai fazer? Eu dar a minha opinião, uma oração, né, o meu testemunho, ou coisas assim. O que vocês acham sobre isso? Existe realmente essa mentalidade? É isso que inibe a pessoa de valorizar a si mesma? Eu acho que por falta de conhecimento e também dela reconhecer o potencial que ela tem. Porque, às vezes, as pessoas têm um grande potencial, têm muita influência, mas se acha tímida, não é? Ela fala, não vai adiantar. Então, eu acho que nós precisamos compreender isso que a pastora Dalva falou, que o momento é importante. A igreja
tem uma voz, não é verdade? E nós temos aqui os princípios e valores eternos. Não é uma questão pessoal. Não, eu acho, não, o que eu acho que é bom para mim, não. O que a Bíblia diz, o que Deus tem, o que Deus tem. É verdade. Então, o povo de Deus precisa mais do que nunca se posicionar. Por quê? Porque nós estamos aqui para levar, né, para poder nos posicionar a favor de uma verdade para a eternidade e que vai mudar gerações. Ouvindo você falando aqui, né, Marília, me lembrei de uma mulher e eu acho que vale a pena mencionar uma missionária americana, uma mulher que veio para o Brasil na década de 1930 e que ela era uma mulher solteira e ela veio por uma palavra de Deus. Essa mulher desencadeou uma geração que se converteu e eu sou fruto dela. Então, quando eu conto, né, a minha história, que começou lá atrás com a minha bisavó, eu tenho que mencionar essa mulher. E a senhora era só uma criança, mulher. né? Ela poderia pensar assim, mas eu sou só uma mulher, sozinha, num país. E na década de 30, a gente nem tem noção dos recursos daquela época. E ela foi parar no estado da Bahia. Agora, imagina como era a Bahia naquela época, Se eu hoje não sei. Né? E ela foi para a Bahia. Chegando lá, quando ela estava orando, olha, a oração de uma pessoa. Ela estava orando e Deus falou para ela, eu quero que você vá para um estado que se chama Goiás. Uau. E para uma cidade que se chama Catalão. Ela nem sabia. Específico, né? Eu acho que ela não tinha nem o mapa ali do Brasil. E ela foi. E ela começou um trabalho na cidade de Catalão. E ali ela começou também, foi um avivamento. E as pessoas, então, começaram a levá-la para cidades vizinhas. E ela foi parar na cidade de Cumari, a 30 quilômetros ali de Catalão. E quem morava lá? A minha bisavó. Uau. E ela foi a primeira mulher, a primeira pessoa a se converter naquela cidade interior. E ali começou também uma igreja. E dali veio, né? Depois minha avó, meus pais, e dali eu nasci. E hoje eu estou aqui evangelizando e falando para você. Então, uma pessoa pode fazer diferença, mas muita diferença. A igreja pode fazer diferença hoje na nossa nação? Eu acho que a igreja hoje faz diferença em 2 aspectos, pastora. Primeiro, orando. Eu acho que se posicionando no mundo espiritual, porque nós não estamos numa guerra natural. Sim. Nós estamos numa guerra espiritual. O espiritual sempre reflete, né? Sempre vai refletir no natural. Lógico que as pessoas, às vezes, não estão percebendo essa guerra espiritual. Muitos não estão, mas nós estamos. Esse é um fato. E você, que é cristão, precisa se posicionar pela igreja. Espiritualmente, orando. Mas qual a segunda forma? Votando na pessoa que defende o que você crê. Porque eu acho que qual que é o grande problema de muitos cristãos? Ele não quer se envolver porque ele acha que política não tem a ver com a igreja. Mas muito pelo contrário, como a senhora citou exemplo de países comunistas. Então, por que a política prende pastor? Porque tem a ver, sim. Porque o governo, ele dita leis e regras que vão influenciar a igreja, que vão influenciar a sua vida. Em algum momento, alguém se omitiu ali, Alguém né? se omitiu e deixou que entrasse. Ou no mundo assim. espiritual ou no natural. Sim. Bem, neste segundo bloco, nós vamos compartilhar um pouco das ministrações de cada um desses 3 temas que nós mostramos para você no nosso primeiro bloco. Começando por Veja Coisas Maiores. A ênfase neste dia era levar você a ter imagens de fé sobre aquilo que Deus tem para você e também para a nossa nação brasileira. Vamos ver? Agora eu quero te fazer uma pergunta que talvez você mesmo já se perguntou.
Por que imagens? Bem, eu vou te dar aqui 3 razões. Nós já comentamos, mas são razões bíblicas. Então, por que eu preciso ter uma imagem de coisas maiores? Primeira razão, porque Deus usa imagens para nos levar a coisas grandes, ok? Então, entenda isso. Antes de Deus realizar algo na sua vida, Ele gera uma imagem no seu coração. Eu quero mencionar novamente aqui a experiência e o exemplo de Abraão e as estrelas do céu. Porque Deus dá uma promessa para Abraão, o homem que ele chama, que ele escolhe para gerar uma linhagem, ou seja, para gerar o povo de Deus, povo escolhido por Deus, que teria o nome de Deus na terra, para manifestar ali os feitos de Deus, a glória de Deus, e que era Israel. Hoje, a igreja é o Israel de Deus nessa dispensação, então isso tem tudo a ver conosco. Mas Abraão não viu o cumprimento da promessa instantaneamente, ou em poucos dias, e nem em poucos anos. É claro que todas as circunstâncias na sua vida, e elas são descritas ali na Bíblia, contribuíram um momento ou outro para gerar dúvida, desânimo. Então, em um desses momentos, o que Deus faz? Deus dá a Abraão uma imagem da promessa. Então, lá em Gênesis 15, diz que Deus manda Abraão sair da sua tenda, talvez ele estivesse ali orando, falando com Deus, perguntando, relatando as circunstâncias à sua volta. E Deus então fala: Abraão, vou falar com você, sai da sua tenda, ergue os olhos e olhe as estrelas no céu. Veja se você consegue contá-las. Eu imagino que naquele dia o céu estava estrelado. Já viu o céu estrelado? São tantas estrelas que você não consegue contar. Então Deus fala para ele: se você conseguir contá-las, bem, assim será a sua descendência. Deus poderia ter feito ou falado com Abraão de qualquer maneira. Até mandar um anjo ali para falar com ele. Mas não. Deus escolheu usar uma imagem. Uma imagem que estava estampada ali no céu. Eu penso que Deus naquele dia caprichou nas estrelas. E elas estavam repletas. Sabe, aquela imagem encheu o coração de Abraão de fé. E, de fato, Deus cumpriu aquela promessa porque Abraão creu nela. Sabe, é assim também conosco. Então, Deus usa, sim, imagens para nos levar a coisas maiores. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer que você conheça as promessas que Ele tem para você. Promessas que estão registradas na Bíblia. Deus deixou elas registradas ali para você conhecer. Mas é preciso que você tome esta imagem na sua vida, creia e declare: é assim. Então, a fé é isso, é você ver antecipadamente, antes de acontecer. A Bíblia fala, por exemplo, no Salmo 128, que o homem que teme ao Senhor, ele é abençoado. Fala que a sua esposa é como uma videira frutífera, que os seus filhos são como rebentos da oliveira. Fala que ele é feliz, que do trabalho da sua mão ele vai comer, ele vai se alegrar. Olha que coisa linda. Então Deus te dá uma imagem do quadro, de como Ele vê você, sabe? E você precisa se encher de fé, ainda que, momentaneamente, você não esteja vendo aquela realidade na sua vida. Mas entenda isso, a primeira razão, porque Deus usa imagens para nos levar a coisas grandes. A segunda razão, por que nós temos que ver coisas maiores? Porque a Bíblia é um livro de imagens. Então, o tempo todo, nós estamos aqui vendo imagens no Velho Testamento, como também no Novo Testamento.
Imagens que traduzem verdades espirituais importantes. E eu quero te dar aqui uma terceira razão. Por que nós temos que ver coisas grandes, coisas maiores em Deus, para nós e para a nossa nação? Porque imagens geram fé. Imagens geram fé. Eu falei aqui para você de 3 razões muito práticas. Eu falei primeiro que Deus usa imagens para levar você a coisas grandes, amém? Ou coisas maiores. Segundo, porque a Bíblia está cheia de imagens. A Bíblia é um livro de imagens. E terceiro, porque imagens geram fé. Quando Deus nos dá uma imagem, Ele vai gerar fé no seu coração, porque você vai ter um vislumbre daquilo que Deus vai fazer. Por isso que é tão importante ter uma imagem correta, bíblica, em linha com a palavra de Deus, no seu coração, e declarar, e ver, e falar, e ter expectativa em Deus de que Ele vai cumprir. Sua esperança não está em homens, sua esperança não está em governos, a sua esperança não está em políticas públicas ou algo assim. A sua esperança está em Deus. É a sua fé, em linha com a palavra de Deus, que vai trazer à existência esta imagem. Mas as imagens, sim, elas geram fé no nosso coração. E uma vez que você tem fé, Deus age onde há fé. E eu quero mencionar aqui o exemplo da terra de Canaã. Porque quando Deus foi cumprir a promessa de Abraão e levar o povo, que eram os descendentes de Abraão, para a posse da terra, Deus falou para eles que ia dar a eles uma terra que manava leite e mel. Olha, novamente uma imagem. Agora, não é que aquela manava no sentido que o leite escorria nas rochas, que o mel ficava escorrendo nas árvores ou algo assim. Não, não é isso, não era literal. É claro que eles teriam que ter ali os animais que iam produzir leite, alimentar, cuidar. O mel teria que ser também ali colhido. Tudo teria que ser feito. Havia todo um processo de trabalho. Eles iam trabalhar. Mas ia ter fartura. Quando a Bíblia fala de leite e mel, ele estava dando uma imagem da terra boa, terra de fartura, que eles iriam plantar, mas iriam colher. Eles teriam em abundância. Percebe? Uma imagem boa da terra. É isso que Deus queria que eles tivessem, porque aquilo ia gerar o quê? Fé. Mas qual foi o problema? O diabo sempre entra em cena para roubar essas imagens e trazer uma imagem negativa das promessas de Deus. A Bíblia fala, então, lá em Números, que Moisés envia os espias para ver como era a terra antes deles entrarem. E os espias, eles declaram na sua volta um relatório muito negativo e eles definem e relatam que eles se viam como gafanhotos diante dos inimigos. Olha, mas Deus já havia dado uma imagem, mas o diabo lançou uma imagem negativa de derrotados, de pequenos, de insignificantes. E aquela imagem negativa, contrária ao que Deus disse, roubou deles a promessa. Sabe, eu quero falar algo para você aqui em relação à sua nação, em relação à nossa nação, em relação ao Brasil. Eu creio que Deus quer abençoar o povo brasileiro. Deus quer abençoar a igreja. Deus quer abençoar a nossa nação. Mas nós precisamos parar de falar coisas negativas. Pare de falar coisas negativas sobre você, para começar. Pare de reclamar do seu trabalho, da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos, da sua liderança. Pare de falar coisas negativas sobre a sua cidade. Não, aqui ninguém converte. Não, aqui tudo é muito difícil. Pare. Para de falar coisas negativas
sobre a sua nação. Pare de ter a mesma postura que aqueles espias tiveram em relação à terra que Deus havia dado a eles por herança. Então, como que eu faço? Ou seja, como construir imagens de fé? Eu quero responder essa pergunta para você, falando o que a Bíblia diz. Você gostaria de saber ou lembrar o que nós falamos sobre o tema, o cenário político e espiritual do Brasil? Então confira um pouquinho da palavra ministrada neste dia. O que nós precisamos discernir hoje? Será que o cenário político é um sinal de algo espiritual? Eu penso que sim, ok? Então, nós estamos olhando para um cenário visível aos olhos, mas que, na verdade, existe, sim, algo invisível por trás, ok? E eu gostaria de usar, então, um texto da Bíblia, que é o livro de Esther, porque ali nós encontramos a história de Esther com muitas semelhanças com o tempo em que nós estamos vivendo hoje na nossa nação. Então, eu gostaria de comentar aqui e mostrar para você 5 aspectos que estão aqui relacionados com o tempo que nós estamos vivendo. Primeiro, o cenário era político, mas o confronto era espiritual. Em Esther 1, no versículo 1, o livro começa assim: nos dias do rei Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 120 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, deu um banquete a todos os príncipes e o escol da Pérsia e Média. Ora, é dessa maneira que começa aqui o livro de Esther. Quando diz aqui que ele estava ali junto com os príncipes e o escol, ou seja, toda a liderança do seu reino, da Pérsia, e diz que ele reinava sobre 27 províncias. Então, aqui está descrevendo o cenário político daquela época. Então, não é por acaso que a Bíblia descreve esse cenário político, porque tudo estava ali interligado. Agora, qual que era o aspecto espiritual? Então, deixe-me ler para você aqui em Esther, capítulo 3, no versículo 8, que diz assim: então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Olha, você percebe aqui neste cenário existe um confronto político e espiritual. E é exatamente nesse cenário que Esther surge entre as jovens que foram levadas até o rei para que ele pudesse escolher uma rainha. Esther, então, ela sobressai, e a Bíblia diz que ela agrada ao rei mais do que todas as outras, e ela é coroada rainha. Agora, enquanto isso, ali nos bastidores, estava Amã, que já ocupava um cargo político importante. Ele odiava os judeus. E ele, então, estava tramando um plano para matar o povo de Deus. Então, veja aqui os aspectos político e espiritual se entrelaçando nessa história. É perceptível que esse cenário era político, mas o confronto era espiritual. Agora, qual é essa semelhança com a nossa nação hoje? Bem, nós vivemos dias muito semelhantes aos de Esther, porque pessoas, partidos buscam, sim, alcançar o poder com outros interesses pessoais, que não é levar
a nação a prosperar. Hoje nós ouvimos muito os partidos, né, esquerdistas falando sobre desconstruir, ou seja, destruir algo. Desconstruir é o mesmo que destruir algo que foi construído. Eles falam isso se referindo aos valores da família, por exemplo. Mas tudo isso se opõe à igreja. Nós ouvimos muito termos que parecem bonitos, que parecem bons, mas no fim são caminhos de morte, ok? Então, a Bíblia fala que a boca, ela fala do que está cheio o coração. Se é isso que estão falando, é porque o coração está cheio de morte. Então, isso é muito semelhante ao que estava acontecendo ali nos dias de Esther. Mas tem um segundo aspecto. Os planos do inimigo era roubar o povo. Isso está escrito lá em Esther 3. No versículo 9 ao 11, diz assim, isso aqui Amã estava dizendo, se bem parecer ao rei, decrete-se que os judeus sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então, o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, adversário dos judeus, e lhe disse, essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for ao teu agrado. Olha, o plano aqui estava evidente, matar os judeus e depois roubá-los. Agora, quem que a Bíblia diz que veio para matar, roubar e destruir? Nós sabemos que é o nosso inimigo, o diabo. E tem um outro texto também, que também reforça isso que eu estou falando, o plano de roubar o povo e de destruí-los, que está ali em Esther 3:13. Acho importante ler para você, porque talvez você conheça a história de uma maneira muito superficial. E a Bíblia faz questão de mencionar detalhes para que possa evidenciar essa questão política e espiritual. Esther 3:13 diz assim, enviaram-se as cartas a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, e que lhes saqueassem os bens. Estava descrito aqui exatamente o que ia acontecer com o povo de Deus. Agora, como eu disse, quem que a Bíblia diz que veio para matar, para roubar e destruir? O diabo. Portanto, por trás deste plano aqui estava o diabo, sim, tentando destruir, matar e roubar o povo de Deus. Agora, colocando aqui nos nossos dias atuais em relação à nossa nação, sabe, o Brasil já foi roubado, já foi saqueado, já teve os seus cofres públicos e teve também as suas riquezas transferidas de uma maneira indevida para outras nações. Isso está relatado nos jornais, na imprensa e até no Poder Judicial. Então, o que eu estou falando é uma realidade. Então, eu creio que é hora de nós, como igreja, dizermos basta a esse espírito que veio para nos roubar, que veio para destruir nossas famílias e que hoje se apresenta de uma maneira disfarçada, mas que é o mesmo espírito que estava agindo lá, nos dias de Esther. A questão hoje é a mesma de Esther. Se a igreja se calar agora, de onde virá o socorro para a nossa nação? Será que nós vamos permitir passivamente que leis sejam aprovadas em relação à criação dos nossos filhos, em relação a questões morais e a práticas ilícitas? Será que nós vamos assistir isso calado? Vamos permitir nos roubar o direito de expressão? Ora, o papel da igreja é pregar o evangelho? Sim, mas o evangelho não será pregado se nós não tivermos liberdade para pregar. Quando tentam calar a igreja,
é o mesmo que tentar impedir o evangelho de ser pregado na nossa nação. Então, a igreja é sim a voz profética desta nação. E nós estamos aqui para pregar, mas também para nos posicionar contra tudo que tenta nos roubar o direito de liberdade de expressão, como alguns projetos de lei que nós conhecemos que querem nos inibir de omitir a nossa opinião. Isso também é papel da igreja. Amém? E para encerrar, ouça a palavra sobre o tema, por meio de um só, o que Deus pode fazer? Espero que você seja muito abençoado. No livro de Juízes, no capítulo 6, começa relatando ali um contexto em que a nação inteira estava sofrendo. Diz assim: porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas subiam contra ele, destruindo os produtos da terra, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois vinham como gafanhotos e entravam na terra para a destruir. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Ora, aqui está relatando uma situação que realmente aconteceu. E esse texto é muito interessante porque ali está falando de povos, e esses povos aqui, eles significavam demônios. E esse termo aqui também, que a Bíblia usa, que eles vinham como gafanhotos. Então, na Bíblia, gafanhotos também está relacionado a espíritos malignos, que vêm para destruir, que vêm para atacar, não apenas o povo de Deus, mas toda a terra, para roubar, para destruir. Agora, o diabo, ele sempre usa pessoas para que os seus objetivos possam acontecer. Agora, o que estava acontecendo ali com o povo de Deus? Por um tempo, eles ficaram indiferentes. Eles ficaram aceitando aquela situação e sofriam com os resultados. Mas teve um momento em que eles pararam e eles decidiram orar. E a Bíblia diz que Deus ouviu. Agora, como que Deus respondeu? Tem um texto que diz assim, nesse mesmo texto aqui do capítulo 6, diz assim: então veio o anjo do Senhor e a Gideão, que estava malhando o trigo, para pôr a salvo dos midianitas. É interessante, porque Gideão, ele estava aqui, de certa maneira, também, querendo garantir o sustento só da sua família. Ele não estava pensando em todo o povo, na sua nação. Mas Deus mudou aquela história. Então, Deus não levantou aqui muitos de uma vez. Deus levantou apenas um homem, que foi Gideão. E Gideão nem parecia ser ali, aparentemente, a pessoa certa. Porque quando Deus fala com ele, sabe qual é a resposta dele? Ele diz assim: eu? O menor da casa do meu pai? Agora, você percebe aqui como que a resposta dele retrata o pensamento de muitos hoje dentro da igreja, que pensam assim: que diferença eu posso fazer? Ah, mas é só uma pessoa. Ah, mas é só mais uma oferta. É só um centavo. Ah, é só uma oração. É só um amém. Percebe? Acontece que um pode ser o instrumento que Deus está procurando. Através de Gideão, a Bíblia fala que Deus levantou 300 homens. E esses 300 homens, eles derrotaram um exército de 32 mil soldados armados. Por quê? Porque, na verdade, foi algo espiritual. Deus levantou um, e através de um, ele levantou 300. E através desses 300 que creram no poder de Deus, um exército inteiro foi derrotado, sem terem que lutar. Depois você lê o texto, lá a história de Gideão. Eles não lutaram, porque Deus confundiu o inimigo e eles se mataram entre si. Mas o exército inteiro foi derrotado. E Israel, aquela nação, viveu em paz por muitos anos. Você sabe o que significa viver em paz? Significa que
A partir daquele momento, eles iam trabalhar e iam colher. Iam comer do fruto do seu trabalho. Eles prosperaram. Eles cresceram. Eles viveram em paz. Eles tinham paz para criar seus filhos. E aquilo ali foi uma dádiva de Deus. Porque apenas um homem resolveu responder a Deus. Sabe, Deus não precisa de muitos. Deus precisa apenas de um que crê no poder de Deus. Essa pessoa hoje pode ser você. Você pode ser o canal para abençoar muitos na sua nação. Isso significa que a sua oração faz diferença, sim. O seu testemunho faz muita diferença. A sua oferta faz diferença na sua igreja. O seu voto também faz diferença na sua nação. A única coisa que não faz a diferença é a sua indiferença. Então, você, como cidadão, quer ver o seu país prosperar? Então, você precisa votar. Você precisa exercer a sua cidadania muito bem feita, com consciência. Ok? Agora, é preciso acreditar que Deus pode, sim, operar um milagre na nossa nação, através da nossa cidadania, como isso aconteceu também em muitas outras situações. Agora, eu quero aqui motivar você. Olhe não apenas do ponto de vista natural para o seu país, para a sua nação. Recentemente, eu ouvi um testemunho de uma irmã, e ela falava assim, sabe que depois que eu comecei a enxergar o Brasil como um lugar que Deus escolheu para abençoar outras nações, eu mudei a minha opinião, porque antes eu pensava assim, não, esse país aqui não tem jeito, não. Não, qualquer pessoa que governar, ele vai mesmo fazer coisas erradas, não adianta. Mas depois que eu tive os meus olhos abertos, eu entendi, eu posso orar, e Deus pode, sim, mudar a nossa nação. E ela, então, testemunhou. Eu achei isso tão poderoso, tão tremendo. Por quê? Porque ela passou, ela deixou de olhar de uma maneira natural, sabe, incrédula, e ela começou a enxergar do ponto de vista espiritual. Falou, olha, eu vou fazer a minha parte. E Deus, ele realmente vai fazer o milagre, porque só ele pode fazer. Então, a sua parte é exercer a sua cidadania. Mas como cristão, como alguém que ora e crê no poder de Deus, você pode sim olhar para o Senhor e clamar, Senhor, faz um milagre na nossa nação. Eu quero prosperar, mas eu quero ver o meu povo também prosperando junto comigo. Amém? E eu gostaria de concluir aqui esta palavra hoje, que nós estamos falando. Será que uma pessoa pode fazer a diferença? Ou, como eu posso contribuir individualmente, hoje, com o meu povo? Deixe-me responder essa pergunta. Como um cristão, você pode usar a sua cidadania celestial para orar. Mas você pode também usar a sua cidadania brasileira para votar. Como? Você pode votar segundo os seus valores e a sua fé. Nós votamos em linha com aquilo que nós acreditamos e não negociamos por benefícios pessoais. Não. Se você vota em alguém que cometeu crimes e que defende a criminalidade, é porque você se identifica com essa pessoa. Agora, vote pelo menos em pessoas que vão garantir que as leis da nossa Constituição serão respeitadas. Como, por exemplo, o artigo 216 da nossa Constituição afirma que a família é a base da sociedade. Eu penso que nós deveríamos sustentar isso. E no artigo 229 afirma que a família tem o direito de educar os seus filhos menores em relação a assuntos morais, sexuais e religiosos. Simples assim. Agora, lembre-se, diante da necessidade do nosso povo, a pior coisa a se fazer é não fazer nada. Por isso, é preciso acreditar
que por meio de um só, Deus pode fazer um milagre. Essa pessoa hoje, no Brasil, pode ser você. Amém?